me prostro, a Ele eu me rendo. Reconheço a sua soberania, a sua grandeza, reconheço a minha dependência, reconheço a minha esperança. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Alguém pode aplaudir nessa noite? Mais forte. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluias. Antes de você tomar o seu assento, cumprimente pelo menos duas pessoas. Diga que bom que você veio nessa noite dar o seu culto, o seu louvor ao Senhor. Que bom que você está aqui. Bom é estarmos na presença de Deus, para juntos adorá-lo, para juntos consagrarmos ao Senhor esta semana que se inicia. Louvamos ao Senhor por tudo que temos vivido, louvamos ao Senhor pelas experiências que Ele tem nos proporcionado, agradecemos ao Eterno pela sua provisão, pela sua proteção, pela sua direção. Agradecemos porque Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos gratos ao Senhor, acima de tudo, pela salvação que Ele nos facultou na pessoa de Cristo Jesus. E é por isso que nós o amamos. Nós amamos a Deus e o servimos, não por aquilo que Ele tem nos oferecer, porque o maior de todos os tesouros Ele já nos deu. Ele já nos deu a salvação. Ele já nos garantiu a salvação na pessoa de Cristo Jesus. E é por isso que nós damos a Ele o nosso culto e entregamos a Ele a nossa vida. Você pode aplaudi-lo nessa noite. Glória a Deus. São 18 horas e 36 minutos. Uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês que estão conosco hoje, quem sabe pela primeira vez. Eu sou o pastor Marcos Rodrigues, pastor sênior da Igreja Alto Retiro. Eu estou feliz em poder recebê-los aqui nesta noite. Estaremos de hoje até terça-feira num tempo de intensificação espiritual, num tempo de aprendizado, de relacionamento com Deus, de busca de intimidade com o Senhor e buscando crescimento no conhecer o Senhor. Todas as vezes que nós conhecemos mais de Deus, nós crescemos. E quando nós crescemos em todas as áreas da nossa vida. Conhecer a Deus é um grande privilégio. E conhecer a Deus não é algo instantâneo, é algo que aponta para o investimento. Intimidade vem com caminhar. Intimidade e conhecimento vem com desenvolvimento de relacionamento e da busca de um conhecimento. E é isso que nós vamos fazer de hoje até a próxima terça-feira. Eu tenho a alegria de receber o servo de Deus, ungido do Senhor, ele que tem sido uma bênção para a nossa nação, tem sido uma referência da parte de Deus para o nosso país. Mensalmente ele realiza uma conferência ali no Alphaville, conhecida como Princípios do Reino. Princípios do Reino. Uma vez por mês ele recebe líderes de todo o Brasil, de toda a nação, ali no Alphaville. Este mês nós tivemos ali um auditório de aproximadamente 5.000 líderes, 5.000 pessoas, e sempre dando a estes homens de Deus ferramentas, ministrando sobre a vida desses líderes, para que eles possam crescer, para que eles possam desenvolver o ministério, desenvolver o chamado, cumprir aí o legado, o seu destino profético. E tem sido uma grande bênção. Nessa última edição desta conferência Princípio do Reino, ele teve ali 5.000 pessoas, e agora no mês de abril estará de volta. Ele vai falar bastante sobre esse trabalho que ele faz, e eu quero recebê-lo com muita alegria e honrado por Deus pelo privilégio de poder me aproximar, né? O conheci hoje, literalmente, né?
pessoalmente, e ele vai estar conosco nos próximos dias. E eu quero trazer até o altar, já sem mais delongas, o pastor Eduardo Reis. Eu quero que vocês recebam, aplaudindo ao Senhor Jesus pela vida dele. Tenho certeza que ele vai ser instrumento de Deus. Fique de pé em nome de Jesus, fique de pé. Nós vamos falar com Deus agora, pedir ao Senhor que derrame da sua graça, que derrame da sua unção, né? Muitas vezes nós temos conhecimento, muitas vezes nós temos sabedoria, que é o caso do pastor, né? Muitas vezes nós nos preparamos para falar a um auditório, mas nós sabemos que agregado ao conhecimento, à sabedoria, que é fruto do preparo, nós não somos nada se não for a unção de Deus. Não é verdade, pastor? Nós precisamos da unção, nós precisamos da graça, nós precisamos de céus abertos, nós precisamos da presença do Senhor, e é isso que nós queremos pedir de hoje até a próxima terça-feira à noite, de uma forma abundante no nosso meio. Pai, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos esses dias aqui, Senhor, crescendo em conhecimento, crescendo em maturidade, em relacionamento, aprendendo de Ti. Para tanto, Senhor, usa o Teu ungido, usa o Teu servo, abre as janelas dos céus, abre as janelas da palavra, Senhor, e a Ele, Senhor, revelações profundas. Nós sabemos que muitas vezes nós estamos no altar, e no altar o Senhor revela-nos segredos, mistérios, e eu sei, Senhor, que não será diferente por esses dias. Que seja um tempo de salvação, que seja um tempo de relacionamento e de intimidade com o Senhor. Nós oramos em o nome do Pai, nós oramos em o nome do Filho, e nós oramos em o nome do Espírito Santo. A igreja diga glória a Deus e aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Antes de vocês tomarem assento, nós queremos recomendar as crianças para estarem lá no departamento infantil, e também as mamães com bebês. Nós facultamos a vocês a possibilidade de estarem ali no nosso berçário, e se a criança estiver aí meio chorosa, você pode subir, e ali você vai ter toda a assistência em nome de Jesus. Foi super. A paz do Senhor, boa noite a todos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. E que o Senhor Deus realize todos os teus sonhos. Levante sua mão para o céu, deixa eu falar isso de novo. E que o Senhor Deus realize todos os teus sonhos. Amém? Trouxe a Bíblia Sagrada? Então tome a Bíblia Sagrada, abra ela comigo em Gênesis. Graças a Deus. Graças a Ti, ó Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por essa noite maravilhosa, pela Tua palavra, por graça, gratuitamente, fomos alcançados pelo poder do Evangelho, pela mensagem da cruz. Que essa graça estendida, quando o Senhor faz tudo por nada, para aqueles que não merecem, que essa graça seja manifestada hoje, através da Tua santíssima palavra. Louvamos o Teu santo nome e declaramos: por graça estamos aqui, e cremos que pela fé alcançamos graça diante de Ti, exclusivamente pela fé, unicamente pela fé. E bem-aventurado, como está escrito, aqueles que alcançaram pela fé a graça de não ter imputado os seus pecados. Antes, em Cristo Jesus, são justificados. Somos nós, ó Senhor e Deus, justificados pelo sacrifício de Cristo.
nele estamos, por ele respiramos, andamos, vivemos, falamos, pregamos, ministramos, para ele. Tudo nele começa, tudo nele termina, para o louvor da sua glória. Amém. Trouxe a Bíblia Sagrada, abra ela comigo em Gênesis, no capítulo de número 3, só a título de informação, porque vai que isso sai aí pela internet, para a gente dar a informação correta. Eu faço uma vez por mês, lá em Alphaville, a Escola do Reino. E essa escola levou 5.000 pessoas em janeiro lá, para estudar, pastores e líderes. 70% dessas pessoas são pastores. E eles estão ali gratuitamente para estudarem conosco a palavra de Deus. E foi um mover tão poderoso, foi algo tão impactante. Nós fizemos 2 sessões, uma às 4 horas da tarde, outra às 19h30, e nós fizemos uma fila de 100 metros, que ia do Nutri até lá o Pão de Açúcar, de tanta gente e de tanta fome e sede da palavra. As pessoas ficaram ali, e foi uma grande bênção. Nós também temos a Escola do Reino Club, que é na internet, é online. Se você depois quiser, você pode entrar nas minhas redes sociais, é PR Eduardo Reis no Instagram, Pastor Eduardo Reis no Facebook, e lá você vai encontrar os links para você conhecer a nossa escola online. E vai ser uma bênção ter você lá nas minhas redes sociais, para a gente poder compartilhar a palavra com você. Amém? Quero falar um pouquinho sobre a graça de Deus. Quantos aí estão familiarizados com essa mensagem? A graça de Deus. Amém? Mas eu quero começar a falar sobre a graça de Deus desde o Gênesis. E a gente vai por toda a Bíblia até onde nós conseguirmos. Hoje, amanhã e terça. Amém ou não amém? Glória a Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, ó, a graça de Deus é poderosa. Viva na graça e não tente viver por obras e nem debaixo da lei. Amém ou não amém? Quem crê que a graça de Deus é poderosa? Aleluia. E a graça de Deus se manifesta desde o Gênesis. Amém? Gênesis capítulo 3, verso de número 6, está aqui. Viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e coceram para si folhas de figueira, porque conheceram que estavam nus, ou seja, se envergonharam pelo fato de estar nus. Preste atenção, eles sempre estiveram nus, mas agora eles estão com vergonha da nudez do outro. Eles conheceram que estavam nus. Aí no original, melhor traduzido seria, e se envergonharam pelo fato de estarem nus. Ou seja, eles estavam agora cobertos de culpa. Eles estavam agora acusados na sua consciência. Então, se envergonharam pelo fato de estarem nus e colheram para si folhas de figueira e fizeram para si aventais e com eles cobriram a sua nudez. Você está por aí? Diga amém. Verso 8: ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão
e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, me escondi. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. O texto diz que eles envergonharam-se, conheceram uma nudez do outro, colheram folhas de figueira e taparam essa nudez. Você está aí ou não? Em seguida eles ouvem a voz do Senhor, que vem passear pelo jardim, e Adão e sua mulher se escondem. Por que se esconderam se já não estavam nus? E quando, preste atenção, e quando Deus pergunta: Adão, onde está? A resposta de Adão é clara: ouvi a tua voz soar no jardim, tive medo porque eu estava nu, me escondi. Mas ele não estava mais nu. Veja, esse é o resultado da tentativa, do esforço do homem de tentar cobrir o seu próprio pecado. Sempre será em vão. Sempre será nulo. Sempre será impossível. Observe, eu não posso cobrir as minhas próprias transgressões. Eu não posso fazer nada para cobrir as minhas transgressões. Dá uma olhada nisso aqui, preste atenção. Venha comigo aqui. Verso de número 25, do capítulo 2. Capítulo 2, verso 25. Você está aí? Diga amém. Olha isso. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam de estar nus. Essa é a liberdade que a graça de Deus proporciona. Você está conseguindo entender? Diga amém. Onde há graça, onde há a presença da graça, aonde há a manifestação da graça, aonde há abundante graça, há liberdade. Ser livre. A graça nos faz livre. Eles viviam debaixo de graça. E eles viviam a liberdade de quem está debaixo da graça. Uma vez pecando, foram acusados pela sua própria consciência. Uma vez pecando, a culpa veio sobre eles. E eles tiveram vergonha um do outro. Colheram, cobriram-se, mas o esforço humano para cobrir o pecado foi em vão. Você está conseguindo entender? Diga amém. Quem está por aí? O esforço humano para cobrir o pecado foi em vão. Como Deus faz nessa situação? Deus libera graça sobre o homem. Como vai cobrir o pecado do homem? Pela obra que o homem realiza? Não. Pela graça que Deus destina, pela graça que Deus libera, pela graça que Deus entrega ao homem. Está conseguindo entender? Diga amém. Venha comigo aqui no capítulo 3, e verso 21. Preste atenção nisso. E fez o Senhor Deus a Adão e a Eva, sua mulher, túnicas de peles, e os vestiu. Então Deus cobre a nudez do homem. Como? Com peles de animais. E nós sabemos que o nosso Deus não faz mágica. Deus é espírito, como está escrito em João 4:24, mas não é mágico. Vou dizer de novo: Deus é espírito, como está escrito em João 4:24, mas não é mágico. Você está aí ainda?
Quem está por aí? Balança a mão, deixa eu ver se você está aí. Presta atenção. Como que Deus cobre eles com peles? Matando o animal inocente. Sacrificando a carne inocente. Derramando sangue inocente. Deus arranca a pele dos animais. Deus esfola esses animais. Esfolar quer dizer arrancar a pele. Com essa pele ele cobre o pecado do homem. Como? Através da sua graça. Uma ação de Deus para quem não merece. Porque Deus foi claro. Deus disse a Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Amém ou não amém? A ordem que Deus deu, Gênesis capítulo 2, verso 16, ela começa assim, ó: de toda a árvore do jardim comerás. Assim começa a ordem. Nós temos uma tendência a pensar que a ordem de Deus foi só não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a ordem de Deus começa em: de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Mas raciocine comigo: não comer das árvores do jardim seria tão pecado quanto tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, não desfrutar daquilo que Deus preparou para mim é tão pecado quanto tocar naquilo que Ele me proibiu. Ou seja, rejeitar a graça de Deus. Lembrando que essa ordem de Deus é a manifestação da sua graça. Olhe para isso. Gênesis capítulo 2, verso 8, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Quem plantou o jardim? Deus plantou o jardim. E no verso 16, Deus ordena ao homem que colha do jardim que Deus plantou. Se quem plantou foi Deus, quem deveria colher? Você está aí, crente? Fala alguma coisa aí, santo? Se foi Deus quem plantou o jardim, pela lógica, quem deveria colher? Porque é assim que a Bíblia ensina, não é isso? Quem planta, colhe, esse mesmo colhe. A Bíblia não ensina que planta um, colhe outro, ensina? Ela ensina que quem planta, se Deus plantou o jardim, Deus deveria colher. Mas ao invés de Deus colher, Ele, por graça, Ele libera ao homem provisão. O fruto de todas aquelas árvores do jardim, Deus liberou para o homem. E ordenou: comer das árvores do jardim não era uma opção, era uma ordem. Rejeitar a graça de Deus, rejeitar o favor de Deus, rejeitar o presente de Deus, é tão pecado quanto tocar naquilo que Deus proíbe. Está conseguindo entender? Diga amém. Então venha comigo, preste atenção nisso. Nós temos uma tendência a pensar que o problema do pecado foi o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso não é verdade. Quando Deus ordenou o homem que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus ordenou dizendo: certamente morrerás. Deus não disse: eu te matarei. Ou seja, morrer não é o castigo, é só o resultado. O castigo veio depois. Quando Deus disse para Adão: Adão, por que destes ouvido a voz de tua mulher? Olha o motivo. Foi porque o problema entre Adão e Deus não tem nada a ver com o fruto da árvore. O fruto da árvore é o problema de Adão, vai morrer. Está conseguindo entender ou não? Outro dia, alguém me disse assim: pastor, é assustador quando se fala sobre a graça de Deus. O senhor disse algo aí que eu não consegui assimilar, mas também não sai do meu coração. O que eu havia dito? Eu havia dito: Deus não tem problema com o pecado, quem tem problema com o pecado é o homem. Se Deus tivesse problema com o pecado, no dia que Adão pecou, só Deus parar de descer. Mas quando Adão pecou, Deus continuou descendo. Quem se escondeu foi Adão.
Aliás, mesmo que Adão tenha se escondido, Deus foi atrás. Se Deus tivesse problema com o pecado, ele não desceria. Se tivesse problema com o pecado, não. Presta atenção, não iria atrás do homem. Quem tem problema com o pecado somos nós, não Deus. Quando você peca, Deus continua santo. Quando você é infiel, Deus continua fiel. Quando você desobedece, Deus continua doador. Está conseguindo entender? Diga amém. Amém. E olha o detalhe, olha o detalhe. Preste atenção nesse detalhe. Quando o homem recebe de Deus a sentença por sua desobediência, não é a árvore que entra em discussão. É, porque destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei que você não deveria comer. Maldita é a terra por tua causa. Com dor comerá dela o teu pão, do suor do teu rosto comerá o teu pão, e com dor proverá a tua casa. Preste atenção no que aconteceu. Agora a graça de Deus saiu. E o homem vai ter que conquistar o seu alimento. Antes era uma provisão de Deus, graça. Agora é conquista. É resultado do meu trabalho, é resultado da minha obra. Se eu acordar cedo e trabalhar muito, eu vou ter abundância de pão. Mas se eu dormir demais e for preguiçoso, eu vou ter falta dele. Está conseguindo entender ou não? A graça de Deus se retirou. Por quê? Porque aquele que deveria ensinar, ouviu quem deveria ser ensinado. Quando um líder se deixa liderar por seus liderados, essas distorções acontecem. Você sabe que nós estamos preocupados com adultérios, com mentira, com fornicações. Nós estamos preocupados com essas coisas na igreja, pensando que estas coisas têm poder para destruir a igreja. Presta atenção. O pecado não tem poder para destruir a igreja, até porque o pecado foi vencido na cruz. O que é o pecado? Não são os delitos que você comete. O pecado é uma força que habita no nosso corpo. Resultado do quê? Do pecado de Adão. Por causa do pecado de Adão, o pecado habita na nossa carne, na nossa vontade. Está conseguindo entender? Diga amém. Presta atenção, quando Adão pecou, você estava nele. É uma coisa tão interessante, porque lá em Hebreus, no capítulo 7, a Bíblia vai dizer que todo aquele que recebe dízimo, também paga dízimo. A Bíblia vai dizer que foi assim com os levitas. Até Levi, que recebeu de Deus ordem para cobrar dízimos dos seus irmãos, pagou dízimos. Agora, o interessante é que o texto diz que Levi pagou dízimo, estando ainda nas entranhas de Abraão, quando Abraão se encontrou com Melquisedeque. Olha qual é a visão de Deus. Olha qual é o entendimento de Deus. Olha como Deus enxerga as coisas. Quando Abraão dizimou, Isaac não tinha nascido. Quando Abraão dizimou, Jacó não tinha nascido. Quando Abraão dizimou, não haviam nascido nem Rúben, nem Simeão, nem Levi, nem Judá. Mas ele disse que quando Abraão dizimou, Levi, que recebe dízimo, também pagou dízimo, porque ele estava nas entranhas de seu pai. É assim que Deus enxerga. Quando Adão pecou, nós pecamos, porque nós estávamos nas entranhas de Adão. Você sabe que a palavra hebraica para a humanidade é Adam, que é a mesma palavra empregada para o nome próprio do homem Adão. Então, quando a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, esse um homem, todos nós estávamos inseridos nele. E todos nós fomos condenados nele. Em última instância, se nós falássemos numa linguagem jurídica, não tem mais como apelar. Irrevogável. Última instância, fomos julgados pelo juiz dos juízes e condenados. Não tem mais jeito para esse homem Adão. Entenda isso. Gênesis capítulo 1, você está comigo? Gênesis capítulo 1,
é o mundo da criação. Quem pode dizer isso comigo? Gênesis capítulo 1. Mundo da criação. Se você ler o Gênesis 1, você vai ler assim, ó. E criou Deus os céus, e criou Deus a terra, e criou Deus isso, e criou Deus aquilo, e criou Deus aquilo outro. No capítulo 1, Deus só cria. Inclusive, ele criou o homem e a mulher, no capítulo 1 de Gênesis. Ao mesmo tempo. Na mesma hora. No mesmo minuto. No mesmo segundo que ele cria um, cria o outro. Ele não criou um primeiro para criar outro depois. Essa ideia é falsa. É falta de atenção no texto. Presta atenção. Deus não criou um primeiro para criar o outro depois. Ele criou os dois ao mesmo tempo. Quando ele criou Adão, criou Eva. Gênesis capítulo 2, observe, é o mundo da formação. Já não é mais o mundo da criação. É o mundo da formação. No capítulo 2 você não vai ler Deus criou, você vai ler Deus formou. Então o homem e a mulher foram criados no mesmo instante e formados em momentos distintos. Vem comigo aí que eu quero te mostrar. Eu vou mostrar, não é porque você não crê. É porque sempre tem na internet uns incrédulos. Entendeu? Mas vamos lá. Gênesis capítulo 1, quem está aí, diga amém. Verso 27. Diz assim: criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Está aí. Criou os dois. Na mesma hora, no mesmo momento. No mesmo instante. Está comigo? Diga amém. Capítulo 2, verso 7. Olha a diferença disso. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele não cria aqui no capítulo 2, verso 7. Aqui ele forma, porque já está criado. Então presta atenção, Deus nunca forma para criar. Deus cria para fazer. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus nunca começa um projeto que ele não terminou. Aleluia. Ou seja, você está fadado a dar certo. Porque Deus não começa o que não termina. Olhe para isso, olhe para isso. Capítulo 2, verso de número 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que criara para fazer. E criara, outra tradução, e fizera. Primeiro ele cria, depois ele faz. Ele cria no capítulo 1, só forma no capítulo 2. Então o homem foi formado no capítulo 2, verso 7. A mulher vai ser formada a partir do capítulo 2, verso 21. Está conseguindo entender ou não? Mas foram criados no mesmo instante. Dá uma olhada comigo aqui em Gênesis no capítulo 5. Gênesis capítulo 5, verso 1. Só quem está aí, quem ama a Bíblia Sagrada, dá um glória. Deixa eu sentir. Eu senti que você está bem, que você está aí, que está vivo. Tá... Aleluia. Eu amo a Bíblia Sagrada. Tem mais alguém? Presta atenção. Diz assim: esses são os livros das gerações de Adão. No dia, diga comigo, no dia. Então, cadê você, crente? Os simpatizantes podem ficar tudo de fora, mas o negócio é com crente. Vamos de novo. No dia, diga. No dia. Isso aí, isso aí. No dia. No dia. No mesmo dia. Presta atenção. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou no mesmo dia. Você está aí? Observe isso. E chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Está no plural. Chamou de Adão, mas criou no plural, não foi no singular. Ele os abençoou no plural. E chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Então presta atenção. Quando Deus criou, criou dois. Está conseguindo entender o raciocínio ou não? Diga comigo. Quando Deus criou, criou dois. Quando formou, formou um. Formou o homem primeiro. Onde estava a mulher? No homem. De onde Deus tirou a mulher? Da terra?
ela estava no homem. Quando Deus quis formar a mulher, Ele trouxe um profundo sono no homem, e do homem tirou a mulher. Deu forma a ela. Então Eva estava em Adão. Sempre esteve. E assim como Eva estava em Adão, você estava em Adão, eu estava em Adão, quem está do seu lado estava em Adão. Você está aí? Meu irmão, levanta a sua cabeça para o alto aí. Olha lá para cima para o altar de Deus, pega na unção. Dá uma olhada para a direita e para a esquerda e vê se tem um crente brilhando aí perto de você. O que brilhar mais foi o que Deus escolheu para pagar seu jantar essa noite. Presta atenção. Escute isso. Diga comigo. Eva estava em Adão. Eu estava em Adão. A minha família estava em Adão. Quando Adão pecou. Por isso o texto diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Presta atenção. Nós já pecamos lá em Adão. Nós já nascemos condenados. Qual é o destino de quem nasce sem Cristo? O inferno. Já está condenado. A sentença sobre Adão alcançou todos nós, porque estávamos nele. Essa sentença é irrevogável, imutável. Deus não vai mudar isso nunca. Por isso teve que vir outro Adão. Vou falar de novo. Por isso, veja a profundidade daquilo que o Espírito Santo quer te revelar. Presta atenção. Por isso teve que vir outro Adão, que a igreja evangélica brasileira costuma chamar de segundo. Não é segundo, porque não vai ter terceiro. É último. A Bíblia diz: primeiro Adão, último Adão, outro Adão. Só que esse Adão que agora veio, o último Adão, que é Cristo. Vou falar de novo. Esse último Adão que agora veio, que é Cristo. Amém? Diferente do primeiro Adão que pecou, e porque pecou morreu, esse Cristo, o último Adão, morreu, mas não pecou. Você conseguiu entender? Diga amém. Você conseguiu entender? Diga amém. Ele ficou 33 anos aqui sem pecar, e a morte matou a pessoa errada. Porque não havia nele pecado, então a morte não deveria ter sobre ele poder, como não teve. A morte não teve poder sobre ele. Essa é a nossa fé. Nisso está a nossa redenção. Eu sei que você vem para a igreja evangélica brasileira e a gente chega aqui e a gente aceita Jesus. Porque foi isso que te ensinaram, foi isso que me ensinaram, foi assim que eu fiz. Mas não é isso que nos salva. O que nos salva é crer com o coração que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Porque se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas se Ele ressuscitou, você também ressuscita. Simples. Porque por um homem entrou o pecado. Não pode sair por 10. Tem que sair por um. Entrou por um, saiu por um. Entrou pelo primeiro Adão, sai pelo último Adão. O que Deus fez? Você, quando veio aqui e declarou crer em Deus, e aceitou Jesus como sendo único, suficiente Salvador da sua vida, quando você pediu perdão dos seus pecados e declarou que você crê que Ele ressuscitou, você precisa acreditar nisso. Se você não, presta atenção, leia Romanos, lá está escrito, tem que crer com o coração que Deus o ressuscitou dos mortos. É nisso que você tem que crer. Nós aprendemos que nós temos que crer que Ele é Filho de Deus. Catequese. Presta atenção, no que nós temos que crer? Que Ele foi ressuscitado. Crer mesmo, de maneira que aquilo que sai da sua boca seja coerente com aquilo que você demonstra com o seu coração. Está conseguindo entender? Está conseguindo entender? O que Ele fez? Ele me tirou do corpo do primeiro Adão.
posição antes era a posição de condenado, porque você era corpo do primeiro Adão, do homem Adão, que pecou e foi condenado. Você está aí, diga amém. Agora, Ele mudou você de posição, Ele tirou você do corpo do pecado e te transportou para um corpo de glória, colocou você no corpo de Cristo. Cristo pecou? Não. Então você não é salvo por aquilo que você faz ou deixa de fazer, você é salvo por aquilo que Cristo fez. Cristo não pecou, Cristo não pode ser condenado, a morte não o venceu, Ele ressuscitou e você está nele. Só tem um jeito de condenar você, condenando a Ele. Dá para condenar Jesus? Porque Ele não pecou. Se não pode condenar Ele, também não pode condenar você, porque você está nele, você está em Cristo. Olha bem o texto: já não há condenação para os que estão no primeiro Adão. Não, em Cristo. Porque condenando você, se condena a Cristo. Você é corpo de Cristo. E não se pode condenar a Cristo. Então não se pode condenar você. Pastor, mas o senhor está falando isso, você não sabe o tanto que eu peco. Você que não sabe que Jesus não pecou. Não tem nada a ver com você. Quem falou que tem a ver com você? A salvação tem a ver com Cristo, não comigo. Você está aí, diga amém. Pastor, falando assim, até parece que a gente pode sair pecando. Não! Só pensa assim quem ainda está no corpo do antigo Adão. Quem está no corpo do último Adão não pode pensar assim, porque para estar nesse corpo, você ganha uma nova natureza. Você está aí ou não? Se alguém te disser, está liberado o pecado, vai pecar, a sua natureza é contrária a isso. Então você não anda mais pela lei, escrita em pedras, dadas a Moisés. Você anda agora com base na lei da fé. Qual é a lei da fé? A lei que foi escrita dentro de você. Você fala amém, mas a sua cara está de quem não crê. Vou falar de novo. Preste atenção, preste atenção. Preste atenção, preste atenção. Olhe para isso. Você nasceu de novo. Você nasceu de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17 diz que o Espírito de Deus se uniu ao seu Espírito e se tornou um Espírito contigo. Veja se você entende esse texto. Por esta causa deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só. A matemática, presta atenção, é difícil de aceitar, mas é fácil de entender. Vou falar de novo. Casamento é um negócio difícil de aceitar e fácil de entender. Casamento funciona assim: se eu tenho 8 bois, preciso dividir de igual modo, em iguais partes, para 2 pessoas, quantos bois para cada um? 4, não precisa calcular. Amém ou não amém? Mas se eu tenho 4 bois, preciso dividir para 2 pessoas de igual modo, em igual parte, eu tenho que fazer quantos bois para cada um? 2. Eu tenho 2 bois, preciso dividir de igual modo, em igual parte, para 2 pessoas, que eu tenho que fazer? 1 boi. Mas eu tenho só 1 boi, preciso dividir de igual modo e igual parte para 2 pessoas, que eu tenho que fazer com o boi?
Então presta atenção. Enquanto é 8, divide. Enquanto é 4, divide. Enquanto é 2, divide. Enquanto é só 1, só divide com morte. Está vendo? É fácil de entender. É difícil de aceitar. Mas é fácil de entender. Agora presta atenção. No vocabulário de Deus, não existe a palavra divórcio. Pastor, o que isso quer dizer? Estou dizendo que Deus não casa e se separa. Deus casa para a eternidade. E eu não sei se você entendeu que você era noivo. E ele era o noivo. Você era a noiva. Tem que perder essa mentalidade. Porque agora você é a esposa. Você aceitou? Então muda. Por quê? Porque o compromisso, o comprometimento de uma noiva não é igual ao compromisso, o comprometimento de uma esposa. Está conseguindo entender ou não? Noiva pode dar para trás, irmão, até no último minuto. Esposa tem que estar junto até o último minuto. Vê como muda o compromisso? Muda tudo. Então nós somos uma esposa com a mentalidade de noiva. Porque casou. Olha o texto. O Espírito de Deus se uniu ao seu Espírito e se tornaram um só Espírito. É um casamento. Só que de Deus. Deus não é carne, Deus é Espírito. João 4:24. Então Deus não se casa na carne, Deus se casa no Espírito. E isso nunca mais vai se desfazer. Porque Deus jamais vai deixar você. Deus não vai te deixar. Você está aí? Diga amém. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: com Deus é assim. Casou, está casado eternamente. Nem a morte poderá te separar do amor de Deus em Cristo manifestado. Conseguiu entender ou não? É o casamento da carne que acaba na morte. Nem sei se acaba. Se puder ficar, eu quero ficar com a minha lá na eternidade. Agora presta atenção. Mas o casamento no Espírito é eterno. Olha o que aconteceu. O Espírito de Deus entrou em você. Diferente de quando você une duas carnes. Presta atenção. Eu estou casado há pouco mais de 8 anos. Eu continuo sendo uma pessoa, minha esposa continua sendo outra. Nós não somos um. Somos dois. E por sinal, completamente diferente. Porque ela é bonita, eu sou feio. Mas Deus faz esses milagres. Presta atenção, presta atenção. Nós continuamos sendo dois ainda. Se você tirar uma célula minha, se você olhar o meu DNA e olhar o dela, você vai ver que não tem nem parentesco. São duas pessoas completamente diferentes. Está conseguindo entender? Diga amém. Mas quando o meu filho nasceu, faz 8 meses eu tive meu primeiro filho, Lorenzo. Presta atenção. A juntar o homem, a sua mulher, e os dois serão uma só carne. O resultado de um casamento é uma carne só. Então, onde eu sou uma carne no filho? Se você pegar o meu filho, vai estar no DNA dele informações genéticas minhas e informações genéticas dela. Porque naquela carne, os dois são um só. Conseguiu pegar? Quem conseguiu pegar? Com Deus é diferente. Quando o Espírito de Deus entrou no seu espírito, se tornou um espírito só, o de Deus. Conseguiu entender? Diga amém. O Espírito de Deus. E a graça está aí. Você não merecia, mas Ele te deu uma nova vida. Está conseguindo pegar? Diga amém. A graça também está aqui na vida de Caim e de Abel. Olha como está escrito.
Ao cabo de uns dias, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Trouxe mais o seu irmão Abel, da primícia dos seus rebanhos e da gordura deles. Olha o texto. Aceitou o Senhor a Abel e a sua oferta. Observe que essa oferta faz redenção. Deus está aceitando eles. Eles estão dando a oferta. Deus está aceitando ele. Aceitou o Senhor a Abel, primeiro, e a sua oferta. Rejeitou o Senhor Deus a Caim e a sua oferta. Simples. A oferta de Caim, ela tem base naquilo que Caim fez. A oferta de Abel tem base naquilo que Deus fez. A oferta de Caim é o resultado da obra do homem. Ele lavou a terra, ele plantou, ele colheu, ele levou. Sua obra, ele está apresentando sua obra diante de Deus com boa vontade. Não tinha nada estragado, como o pessoal fala. Não está escrito na Bíblia que nada está estragado, não. Ao cabo de uns dias também não quer dizer fora de tempo, quer dizer no dia certo. Chegou Caim com a oferta, mas Deus não quis. Resultado da sua obra, do seu esforço, do seu trabalho. E você não pode ser aceito por Deus por aquilo que você faz. Abel pegou o cordeiro que Deus fez nascer, que Deus fez crescer, simplesmente imolou. Graça, obra de Deus. Nós somos aceitos pela obra de Deus, não pelas nossas obras. Porque colocaram na nossa cabeça que as nossas obras podem nos levar em algum lugar com Deus. E não me diga que não é assim, porque a igreja evangélica é um negócio estranho. Deus não pode usar ninguém, que a gente já quer assumir essa pessoa de posição, como se os ministérios fossem uma disposição hierárquica, e como se alguém sendo apóstolo fosse maior do que um profeta, ou sendo profeta fosse maior que um evangelista, ou sendo evangelista fosse mais importante que um pastor, ou sendo pastor fosse mais importante que um mestre. São ofícios e não títulos, não cargos, ofícios. Não estão sendo dispensados aqui em ordem hierárquica. Todos eles são importantes. Está conseguindo compreender? Diga amém. Mas na igreja, se Deus usar alguém, a gente já quer pegar essa pessoa e consagrar ela a alguma coisa. Porque se Deus usa ela, não pode ser normal. Eu não sei como funciona aqui. Porque sempre tem as exceções. Estou falando de igreja a nível Brasil. Desde pequeno eu sempre vejo. O cara fala em língua, prega bem, já querem consagrar ele a alguma coisa. Profetiza, já querem consagrar ele. Tem uma revelação, uma visão, um sonho, canta aqui um pouquinho, já querem consagrar. Presta atenção. Se nós formos levar ao ministério as pessoas porque elas são usadas por Deus, vai dar problema. Porque ser usado por Deus não é o mesmo que ter sido chamado para o ministério. Deus pode usar você e nunca te chamar para o ministério. Aí, Senhor. Vou te dar só uma ideia do perigo disso. A Bíblia diz que o profeta Balaão tinha uma jumenta. Quem lembra dessa história? E diferente do profeta, a jumenta teve os olhos abertos, viu um anjo. Eu tenho um amigo pastor, que é pastor há mais de 30 anos, ele fala para mim todos os dias que a gente se encontra, que ele não consegue acreditar em anjo porque ele nunca viu um. Eu sempre falo para ele, a mesma coisa, pastor, não tem problema nenhum com o senhor. O problema é aquela jumenta de Balaão que vê demais. Porque como pode uma jumenta ter visto um anjo e um pastor não? Aí ele me olha com aquela cara de bravo sempre. E eu sempre digo para ele, pastor, fique tranquilo. Deus ama mais a você do que aquela jumenta. Se Deus mostrou um anjo para a jumenta, vai mostrar para o senhor também. Olha
espiritual, tinha visões. Você entendeu ou não? A jumenta falou língua estranha. Porque ela falou na língua de Balaão, era estranhíssimo para ela, ela não entendeu nada. Você imagina, uma jumenta que vê anjo, fala em línguas, dá conselho para profeta, você é uma apóstola. Você entendeu o perigo? Deus usa o diabo. A Bíblia diz que Deus usou um espírito de mentira para enganar Acabe. Vamos consagrar o espírito de mentira aqui. A Bíblia diz que espíritos maus da parte do Senhor foram atormentar Saul. Vamos consagrar ele? Quer dizer, ser usado por Deus, até o diabo é. Não há vantagem nenhuma em ser usado por Deus. Só há vantagem em ser transformado por Deus. Aí há vantagem. Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer? Lá em Romanos, que presta atenção, se alguém, pelas suas obras, se apresenta diante de Deus, tem do que se gloriar, mas nunca diante de Deus. Por quê? Porque pelas suas obras, você não pode ser aceito. O que Caim fez? Tentou ser aceito por aquilo que ele fez. O que nós fazemos? Todos os santos, todo dia. Por mais que você saiba disso, mas você vive assim, querendo ser aceito por aquilo que você faz, ou por aquilo que você deixa de fazer. Irmão, abre a sua Bíblia em Romanos, eu já vou seguir para a gente terminar. Na verdade eu não queria não, mas Romanos 4. Você está aí? Verso 3. Olha como diz. Pois que diz as Escrituras? Paulo está recorrendo às Escrituras. O que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. O que Abraão fez para ser justo? O que ele fez para ser justo? Creu. O que você tem que fazer para ser justo? Nada mais. É difícil de entender. Eu sei. Porque a gente passou a vida inteira querendo ser aceito por tudo aquilo que a gente fazia. Tem gente que só está no ministério da igreja para ir para o céu. Porque ele acha que ele vai para o céu porque ele ajuda na igreja. Tem gente que só está no ministério de louvor porque ele acha que assim Deus vai ter misericórdia dele por aquilo que ele está fazendo. Parece que não, mas é assim. Olhe para isso. Verso de número 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça. Ou seja, aquele que faz qualquer trabalho, o seu salário não é um favor, e sim uma dívida. Se alguém trabalha para você, no final do mês você vai lá e paga ele, é direito ou é favor? Direito. Se ele trabalhou, você deve. Sim ou não? Então, quando você trabalha para Deus, presta atenção, quando você trabalha para Deus, o galardão é uma dívida, não é graça. Se Deus aceitar você por aquilo que você faz para Ele, você está pagando pela sua salvação. Quem está por aí? Essa hora é muito importante que você fale alguma coisa, depois eu estou disfarçado. Presta atenção. Se você faz para ser aceito, você está pagando por isso. Está conseguindo pegar ou não? Verso 5. Mas aquele que não pratica, o que ele faz? Não faz. Aquele que não pratica, ou seja, não tem obra, não trabalhou,
Se você dá a ele o salário, isso é um favor. Ele merece receber sem trabalhar? Mas se mesmo sem ele trabalhar, ele chega lá para você e te pede, ó, me pague um salário, você dá para ele, isso é dívida ou favor? Favor. Então presta atenção, para você crer na graça, você tem que ser cara de pau. É sério. Por que cara de pau, pastor? Porque você tem que ter ficado o dia inteiro sem fazer nada e no final do dia tem que ir lá receber o salário. Você consegue entender isso? Olha bem, verso 5, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio. Quem que ele justifica? É o crente? Quem que ele justifica? O ímpio. Olha bem, aquele que não pratica, ou seja, não trabalhou, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada por justiça. Eu recebo igual, mesmo sem ter feito tudo que o outro fez, porque eu creio naquilo que Deus está me dando. Eu recebo, eu aceito o que Deus está me dando. Porque rejeitar a graça de Deus é um pecado, o mais grave dos pecados. Sei que isso pode estar doendo no coração de alguns, mas é o único caminho para a verdade. Você sabe que há muitas definições de graça. Eu vou descer aí para falar isso para você. Há muitas definições de graça. O que é a graça? Um favor que eu não mereço. É o que comumente as pessoas falam. Elas definem assim: graça, um favor que eu não mereço. O que é a graça? O melhor de Deus dado a alguém que não valia nada. Como diz lá no interior de Minas, de onde eu venho, nem o salvo batizado lá da outra igreja. Nada. Não tinha mérito, não valia nada, não tinha boa obra nenhuma. Mas foi dado a ele. Graça. Mas entenda aqui comigo. É mais profundo. A graça é um favor que você não merece. Mas não é só isso. A graça é uma pessoa. E você precisa se relacionar com essa pessoa. Não dá para aprender a graça. Você precisa conhecer a graça. Nós precisamos ser cheios da graça. Cheios da graça. A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus, porque ele se manifestou cheio de graça e de verdade. A graça é uma pessoa. Se a graça não for uma pessoa, nós temos dois meios para ser salvo. Porque Paulo escreve na carta aos Efésios assim: sois salvos pela graça. Em outro lugar, o mesmo apóstolo Paulo diz que não há um outro caminho a não ser Cristo Jesus. A verdade, só um caminho. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho. Presta atenção. Artigo definido no singular masculino. Pergunta mais nada que eu decorei até aqui. Presta atenção. Não há outro caminho, só há um caminho. Não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Cristo Jesus. Homem, não é nem o Cristo Deus, é o homem Jesus. Está conseguindo entender? Diga amém. Nós temos que crer que Deus se fez homem, viveu 33 anos e veio sem pecar, que morreu por Deus ser ressuscitado, que está à destra da majestade nas alturas. E este que morreu nos dá a vida em Deus, sem preço, gratuitamente, não tem preço. Eu não tenho que pagar, não tem preço, não tem que pagar. E pela graça, mesmo que eu não mereça,
sou salvo pela graça, e se só pode ser salvo por meio de Cristo, Ele é a graça. Por que temos tanta dificuldade com a graça? Porque nunca vimos a Cristo. A Bíblia diz que a nova natureza é gerada em nós à medida que vemos a Cristo. Antigamente, quando eu comecei a pregar, eu vinha pregar numa igreja como essa. Sabe qual era o meu objetivo? Sempre alcançado, sempre, quase sempre alcançado. Provar para você que eu era bom. E sabe o que mais? Eu faço isso há tanto tempo, que eu sei como fazer você ficar em pé em cima dessa cadeira, dando glória a Deus, pulando e sapateando, sem te revelar a Cristo. Sabe o que vai acontecer? Mais um dia perdido e a igreja não foi edificada. O que a maturidade me ensinou? O que a maturidade na fé me ensinou? Não interessa o que você vai perceber, só interessa que você veja Cristo. Você perceba Cristo, que você enxergue a Cristo, que você conheça a Cristo, que você receba a Cristo, que você beba de Cristo, que você coma de Cristo. Só Cristo, só Ele, só Ele. Quando eu prego essa mensagem, dois problemas acontecem no coração de um religioso. A primeira coisa que ele pensa é como vai ficar o dízimo e o que vai ser da arrecadação. Porque na cabeça do religioso, o povo não dá se você não obriga, se você não ameaça, se você não amedronta. Se você não fizer um terrorismo na mente das pessoas, se você não fizer um terror, se você não colocar um terror, um medo do inferno, um medo, né? Se você não disser, você é um ladrão que não dizima, você vai queimar no fogo do inferno, a pessoa não vai dizimar. Preste atenção. Dízimo, desde o primeiro, sempre foi a manifestação da gratidão, e não a obrigação de uma lei. A primeira vez que nós vemos a palavra dízimo na Bíblia é quando Abraão se encontra com Melquisedeque. Abraão se encontra com Melquisedeque voltando numa batalha contra 4 reis, que ele foi lutar com 318 homens e venceu. 4 reis que acabaram de vencer a 5 reis em batalha. Abraão sai com 318 escravos a batalha e vence. Quando ele volta, Melquisedeque encontra com ele no caminho, sai ao encontro dele no caminho e diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E sabe o que aconteceu? Abraão aceitou essa palavra. Se eu vencer os meus inimigos, pode ficar à vontade aí se quiser tocar. Se eu vencer os meus inimigos, foi porque Deus entregou. E como gratidão, reconhecimento de que é Deus que nos faz vencer as batalhas da vida, Abraão tomou o dízimo de tudo e entregou a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão não foi obrigado por uma lei, porque a lei que Abraão andava é a mesma lei que eu ando agora. Não é uma lei escrita em tábuas, mas é uma lei escrita no coração. Eu vou dizer de novo: Abraão andava na lei da fé. E sabe o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos, no capítulo 3 e 4? Que nós somos filhos de Abraão, porque andamos nas mesmas pisadas da fé que teve Abraão.
Nós não obedecemos uma lei escrita em pedras, porque Deus disse: chegará o dia em que eu escreverei a minha lei nos seus corações e as inculcarei no seu entendimento. Você não precisa mais ler 613 mandamentos de Gênesis a Deuteronômio. Você só precisa agora obedecer à voz do Espírito que habita dentro de você. É a lei da fé, é a lei daquilo que está dentro de mim. Há uma natureza dentro de mim, há um Cristo dentro de mim, que me dirige, que me guia. Eu só preciso obedecer a esse Cristo, eu só preciso ser sensível a esse Cristo, eu só preciso enxergá-lo dentro de mim, eu só preciso vê-lo, porque quanto mais eu vê-lo, mais dele eu recebo. Quanto mais de Cristo eu vejo, mais de Cristo nasce em mim. Você está conseguindo entender? Diga amém. E eu passo a seguir a uma lei, não uma lei de pedras, mas uma lei escrita no meu coração, inculcada na minha mente. Não há necessidade que homem me diga o que é certo e o que é errado, porque eu, que já estou maduro, sei a diferença do bem e do mal. Claro que essas coisas não são coisas de criança, mas quando o autor aos Hebreus escreve o capítulo 5 da sua carta, ele diz aos filhos de Israel há 2000 anos atrás: vocês deveriam ser mestres nessas coisas. Que coisas? Concernentes a Melquisedeque. Coisas difíceis de explicar, mas coisas nas quais vocês deveriam ser mestres. Todos professores. No entanto, porém, há necessidade que alguém venha e torne a ensinar. Não é que não foi ensinado, ensine de novo. Quais são os primeiros rudimentos da fé? Olha como ele diz: haveis feitos tais que mais parecem a meninos que necessitam de leite, porque o alimento sólido é para os maduros. Criança bebe leite. Eu tenho lá o meu bebezinho, você abre a boquinha dele, cheira leite. Porque criança cheira leite, criança bebe leite. Leite é natural da criança. Você consegue entender? Diga amém. O que não é natural é passar uma vida inteira tomando leite. Isso não é natural, é uma anomalia. Não podemos ser bebedores de leite o resto da vida. Precisamos crescer. E a Bíblia diz: o alimento sólido é para os maduros, aqueles que são exercitados na justiça e têm as suas faculdades preparadas para discernir o bem e o mal. Quando nós entendemos a graça, a arrecadação sobe, ela não cai. Ela só cai quando nós estamos debaixo de um jugo, com liberdade, com alegria. Você fará muito mais, sem prisões, sem amarra, sem culpa, sem condenação, sem acusação. Consegue entender? Diga amém. Vou te dar uma palavra e eu vou passar para o nosso pastor. E amanhã a gente entra no texto, porque essa é a introdução. Não entrei na mensagem. Amanhã a gente entra na mensagem. Nós vamos falar nesses dias sobre a bênção do Éden. Crescer espiritualmente, compreendendo a bênção do Éden, restaurando isso em nós. Preste atenção. O maior poder do mundo habita em você, e você fica buscando fora de você como resolver as coisas. Conseguiu pegar? O Espírito Santo habita em nós. Cristo habita em nós. O Pai habita em nós. Nós viremos e faremos neles morada. Pai, o Filho e o Espírito habitam em você.
Olhe para isso. Todas as vezes que Deus libera uma palavra para nós, vai de você obedecer. Vou te dar um exemplo. Deus disse ao profeta Elias: levanta-te e vai a Querite, ao ribeiro de Querite. Eu ordenei aos corvos que te sustentem. Preste atenção. Qual é a probabilidade de Elias não ir? Pequena ou grande? Pequena ou grande? Pense em você. Se você ouve uma palavra dessa aqui agora, sai daí e vai para outra cidade, espera lá que eu vou te prover. Qual é a probabilidade de você não sair daqui dentro? Gigante. Porque você pode pensar, é coisa da minha cabeça. 99% dos crentes, toda vez que Deus comanda, eles pensam, sou eu. Porque vem lá de dentro e eles esquecem que Deus habita aí dentro. Qual é a probabilidade de você dizer, eu não tenho carro, eu não tenho combustível, eu não tenho isso? A probabilidade de você olhar para as dificuldades é muito grande. A probabilidade de Elias não sair de onde ele estava e ir a Querite era gigantesca. Mas presta atenção, se ele não fosse, os corvos iam voar no lugar onde deveria estar Elias, iam jogar a carne lá, de manhã, à tarde e à noite. Deus disse para ele, levanta-te e vai a Serepta. Ordenei uma viúva que te sustente. A probabilidade dele não ir a Serepta é grande, porque toda vez que Deus nos dá uma palavra, a probabilidade de você não atender é muito grande. Consegue entender? Diga amém. Mas era impossível que a viúva não estivesse lá. Se Elias não estivesse lá, a viúva estaria catando graveto no mesmo lugar. Porque para você Deus fala, com a sua provisão, Deus ordena. Deus falou com Elias, ordenou os corvos. Deus falou com Elias, ordenou a viúva. Para você Deus fala, para a sua provisão, Deus ordena. Fique de pé no seu lugar, presta atenção, não todo mundo, não todo mundo, não todo mundo. Se você crê que Deus pode estar falando com você agora, fique de pé no seu lugar, quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Levante as suas duas mãos assim. Abra bem a palma das suas mãos, porque mãos são descendentes do céu. Se você consegue, olha aqui para mim. Deus vai ordenar provisão toda essa semana. Deus vai ordenar provisão toda essa semana. Amanhã e terça nós vamos receber uma palavra profética, uma palavra revelada, que pode mudar o nosso destino, que pode mudar a nossa história, pode mudar a história dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família. Deus vai te dar uma palavra e vai ordenar provisão. Deus vai te dar uma e vai ordenar provisão. Então você pega amanhã a sua família, chame as pessoas que você ama, venha com eles e diga, Deus vai ordenar a provisão. Deus vai dar uma palavra e vai ordenar provisão. Amém? O pastor vai subir agora para tomar aqui de volta ao altar. Posso orar? O senhor vai ministrar a oferta agora? Posso ministrar? Amém? Posso fazer isso no Espírito, irmão? Eu queria que você ofertasse debaixo dessa palavra.
Como que você vai ofertar? Ouvindo a voz do teu coração, a voz lá da sua nova natureza, a voz de Cristo que está dentro de você. Você vai ofertar por gratidão, por reconhecimento, por honra. Deus vai ordenar provisão sobre a tua vida. Você crê? Tome a sua oferta então aí. Pode tomar a sua oferta. Pode tomar seu assento, pega a sua oferta. Vamos fazer isso agora. É assim mesmo, irmão. Quando não é combinado, o negócio sai desse jeito. Pastor, você vai dar outra palavra? Olhe bem, eu sinto no meu espírito que o Espírito de Deus fala dessa maneira: Eduardo, diga ao meu povo que essa semana será uma semana de provisão. Eu vou ordenar provisão sobre esse ministério. Eu vou ordenar provisão sobre essas casas. Eu vou ordenar provisão sobre famílias, sobre negócios. Eu vou ordenar provisão sobre jovens. Eu vou ordenar provisão sobre adultos. Eu vou ordenar provisão sobre crianças. Preste atenção. O Senhor nosso Deus vai ordenar provisão. Tome a sua oferta. E eu quero que você venha ofertar debaixo dessa palavra. Sim. E quando você vier, eu quero abençoar você. Eu vou descer aqui e vou abençoar você. Eles vão louvar e eu vou te abençoar. Posso levar o microfone de tio dele? Deus vai ordenar provisão sobre a tua casa. Deus vai ordenar provisão sobre a tua família. Deus vai ordenar provisão no seu projeto. Deus vai ordenar provisão na tua causa. Deus vai ordenar provisão. Amém? Se você já tem a sua oferta, sai do seu lugar e vem. Deus te abençoe. 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 Deus te abenço
abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. O teu reino vem. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus. O teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus. O teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus. O teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. Fique de pé no seu lugar. Nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram.
estou em Deus, vou te Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Você pode aplaudi-lo nessa noite? Glória a Deus, glória a Deus. Prestem atenção, nós vamos estar amanhã a partir das 19h30. Das 19h30 até as 19h45, a pastora Raquel Nunes, juntamente com a equipe de intercessores, estarão aqui dirigindo um tempo de oração, um tempo de clamor, um tempo de busca, criando uma atmosfera espiritual juntamente conosco, orando e nos preparando para uma noite especial proporcionada pelo Senhor. Nós começamos o louvor 19h45. 19h45 nós começamos o louvor e vamos até no máximo 20 horas e 5 minutos, quando nós vamos passar a palavra ao pastor para poder ministrar aos nossos corações amanhã. Então, chegue cedo, venha. Eu tenho certeza que será um tempo precioso que Deus vai nos proporcionar. Quantos compreendem isso? Digam glórias a Deus. Tenho duas coisas para falar a vocês. Primeiro, nós alteramos a data de inauguração da igreja de São José dos Campos, que seria no próximo domingo, dia 24. Nós mudamos para o dia 31, porque ainda temos algumas pendências lá, tanto pendências de documento, pegando alvará do Corpo de Bombeiros, também algumas coisas legais que precisam ser ajustadas, e nós não teríamos tempo suficiente até o dia 24 para assim podermos abrir